Olá pessoal, tudo bem? André Vidmar, Oficina de Franquias. Vamos a mais uma videodica sobre o segmento de franchising. Hoje eu quero falar com vocês sobre como escolher uma franquia da melhor maneira possível, com maior chance de êxito, né? Acho que isso aqui é o que todo mundo quer saber, né? Qual que é o segredo para eu escolher uma boa marca, né? Para eu fazer um bom negócio, né? É isso que todo mundo busca, né? Fazer um bom negócio. Vou tentar te ajudar com algumas dicas aqui de experiência de mercado que a gente traz aí desde 1989. A gente viu muita coisa aí e eu vou te dar algumas dicasinhas para te facilitar a vida nesse processo de escolha de uma franquia, tá legal? A primeira dica que eu dou para você é que você entenda muito bem quais são as suas habilidades e as suas metas pessoais, tá legal? É importante que você escolha uma franquia que tenha uma atividade que seja condizente com o seu perfil pessoal, tá bom? Então, faça uma reflexão ou use um teste de perfil. Aqui na Oficina de Franquia, a gente tem um teste de perfil padronizado que a gente aplica em todos os interessados nas nossas marcas, que são essas que você está vendo aí na tela, tá legal? Então, aqui no processo, a gente sempre... O primeiro passo da seleção do franqueado é identificar o perfil e ver em qual dessas marcas aqui o perfil dele se encaixa melhor. Pode ser um perfil que esteja vinculado à alimentação, um que esteja vinculado à área educacional, ao turismo, né? Então, muito importante. Voltando. Então, vamos lá. Primeira habilidade é identificar o seu perfil. Quais são as suas habilidades pessoais e as suas metas, ok? Primeiro passo. Segundo passo, quanto capital eu tenho disponível? Né? Eu tenho esse capital disponível na minha pessoa física, ou eu tenho uma linha de crédito pré-aprovada, ou eu tenho um investidor que já está comigo, pode ser um patrocinador, ou pode ser um familiar, pode ser um sponsor, né? Uma pessoa que esteja disposta a bancar, a empreender junto comigo, a correr risco junto comigo. Qual é o tamanho disso? De quanto eu disponho? Percebe que isso é a segunda coisa, não é a primeira. A primeira é habilidade pessoal. Muito bem. Segunda, de quanto nós estamos falando, né? De disponibilidade financeira. Terceiro, exatamente linkado com isso. Quanto de risco eu estou disposto a tomar? Tá bom? Pode ser que eu tenha um capital de R$1 milhão disponível para empreender, tá bom? Mas eu não estou com uma disponibilidade de assumir um risco de R$1 milhão. São coisas diferentes. Então, eu posso dizer assim, olha, eu tenho R$1 milhão disponível, mas eu estou disposto a tomar um risco de R$500 mil, por exemplo, tá? E aí, de novo, é aquele cálculozinho, né? Risco versus retorno. Muito importante ter isso em mente e muito importante estressar as informações que o franqueado vai te dar com relação a isso. Quanto tempo de retorno do investimento, quantos % de lucro deixa o negócio, em média, tá? Então, muito importante olhar para isso daqui. Depois disso, eu posso, somente nesse, ó, 1, 2, 3... somente na quarta etapa, selecionar a franquia. Porque eu já sei o que eu gosto de fazer, quanto eu tenho de capital disponível ou a ser buscado e qual é o grau de risco que eu estou disposto a tomar. Aí eu vou escolher uma franquia que melhor se enquadre a isso, ok? O que significa? Que eu vou escolher uma e sair comprando? Não. Eu vou fazer um apanhado de algumas marcas, seguindo alguns critérios, né? E aí, que critérios são esses? Tempo de mercado, compliance com a lei das franquias, né? De preferência que tenha um selo, né? A gente tem aí as entidades de classe para chancelar isso, a BF, por exemplo, tá bom? Muito bem, selecionei algumas marcas. A partir disso, eu vou ver dentro dessas marcas qual delas tem disponibilidade para a praça que eu estou desejando atuar,
tá? É muito comum a gente encontrar uma franquia, putz, essa franquia que é o meu sonho de consumo, é tudo que eu gosto de fazer, eu já tenho um bom network, tá, mas a praça que eu quero já tem um outro franqueado. E há que se respeitar isso, né? Porque esse franqueado, ele pagou por essa praça. Então o franqueador respeita este investimento do franqueado e nós temos que entender isso também. Não tenho como querer atacar o mesmo território de um franqueado que já pagou por isso, né? Então, verificar essa disponibilidade de praça, aí a gente já vai afunilando um pouquinho mais dentro daquelas marcas que a gente pré-selecionou, ok? Muito bem, selecionei aqui algumas opções, já menos do que a primeira. Ponto. Qual marca tem uma necessidade de ponto? Existem negócios em que o ponto não é tão relevante, tá? Por exemplo, dentro das marcas que a gente tem, a Flytour. Se o franqueado optar por abrir uma loja da Flytour que vá atender o segmento de viagens corporativas, isso não precisa de ponto. Precisa ter uma sala comercial, um escritório, né? Outro exemplo, o Arquitetos da Pizza, também, porque ele faz a pizza na sua casa. Então você não precisa ter um ponto, você precisa ter um local para guardar os seus equipamentos. Tá legal? Diferente de outros casos que a gente tem, por exemplo, o Lanchão, que precisa ter um ponto de alta circulação de pessoas, né? Mr. Chini também. Então, são características diferentes de franquias. E nessa disponibilidade de ponto é importante a gente verificar, olha, eu escolhi essa marca aqui e essa marca aqui me diz que para eu ter sucesso eu preciso de um ponto de alta circulação de pessoas. Na praça que eu quero atuar, eu tenho ponto disponível num custo-benefício adequado? Muito importante isso que eu falei, tá bom, gente? Custo-benefício adequado do ponto. Há que se simular isso, tá bom? Ponto de shopping, aluguel, muito cuidado com isso, tá? A gente te ajuda aqui na oficina a fazer esta análise financeira do ponto, tá? Estudar a viabilidade econômico-financeira do ponto versus o retorno que a franquia vai te dar enquanto é empreendimento, ok? Muito bem. Depois, obviamente, analisar a reputação da empresa e entrevistar os franqueados atuais que estão operando a marca, né? Quanto tempo essa empresa tem no mercado, né? Das empresas que a gente tem no nosso portfólio aqui, não tem nenhuma com menos de 10 anos. Ou seja, o processo de franquia já está bastante desenvolvido, maturado, né? Então, isso é um ponto positivo na escolha de uma franquia, né? Verificar lá na COF, você vê os balanços da franqueadora, analisar, reclame aqui, dá uma olhadinha, né? E, o principal de tudo, entrevistar o franqueado, tá bom? Entrevistar um franqueado que já existe dessa marca. Então, de posse de todas essas informações, eu tenho certeza que você vai escolher uma franquia que melhor se adapte à sua intenção de empreender e de ter sucesso. Tá bom, gente? Essa foi a videodica de hoje e eu já quero convidá-los para a nossa próxima videodica, que nós vamos falar sobre as diferenças entre franquias e microfranquias. Como é que funciona esse novo mundo das microfranquias aí comparado ao das franquias. Tá legal, gente? Um grande abraço e até a próxima.